Meu nome é Luiz Felipe, sou do Rio de Janeiro. Essas são algumas das minhas plantas adquiridas com a Apolônia nos últimos anos. E fica a dica: plantas maravilhosas, super resistentes, cavalos extraordinários e estão aí, ó, florindo sempre com muita intensidade. Bom dia e seja muito bem-vindo a este canal, a Polônia Grade Rosa do Deserto, porque aqui você não só vê as mais belas rosas do deserto do Brasil e do mundo, como também recebe as dicas que você precisa para cultivar. Você já sabe, mas não custa repetir. Existem 3 leis fundamentais que, se observadas, garantem um resultado maravilhoso no cultivo. Vamos recapitular elas? A primeira das leis do cultivo é que rosa do deserto é uma planta que gosta de sol e muita ventilação. Para isso, um ambiente aberto, um ambiente livre, um ambiente com ventilação, sem barreira, é o local ideal para você manter a sua planta. E claro, se você tiver toda essa ventilação, você vai ter presença de raios solares também. O sol da manhã é o melhor sol, tanto para a gente quanto para o cultivo das nossas plantas. Portanto, procure sempre dar um local onde a planta receba essa luz direta. Ao invés de colocar, por exemplo, a sua planta ao nível do chão, tenha uma bancada, tenha um suporte, tenha uma prateleira, um tripé, enfim, um local que você possa apoiar a sua planta para que ela fique mais alta. Pense que uma rosa do deserto é o oposto, por exemplo, de uma folhagem ou de uma avenca, que é planta que precisa de toda a proteção, a ausência de luz. Aqui nós queremos presença de luz. Então, para você sempre ter essa florada exuberante, esse caudex bonito, esse colorido fantástico das flores, esse ambiente é o ideal, onde a luz da manhã, o sol que está chegando aqui agora, chegue até a sua planta. Procure sempre posicionar a sua planta de forma que os primeiros raios do sol da manhã sejam os que atingem, os que incidem sobre a planta. Lembre-se que o sol da tarde ele pode ocasionar queimadura de caudex, porque esse caudex lindo e maravilhoso, na verdade, ele é um depósito de seiva e de nutrientes. E se ele ficar exposto ao sol da tarde, essa seiva acumulada, essa água vai aquecer e vai causar queimadura muitas vezes de dentro para fora. Quando você vê, já perdeu a planta. Para que isso não ocorra, o sol da manhã é o indicado. Então, se você conseguir um ambiente com essa ventilação, esse ventinho que está passando aqui agora nas plantas, olha só, sua planta vai agradecer e vai estar sempre bonita. Então, a primeira lei básica do cultivo é que você ofereça para sua planta ventilação, muita ventilação e o sol da manhã. Lembre-se, nada de local baixo, nada de local abafado, nada de local onde outras plantas criem barreira para sua rosa do deserto. Ela tem que estar plena. Aí você vai ter o cultivo bem sucedido. A segunda lei básica, lei fundamental para um bom cultivo, para sucesso, principalmente para a saúde da sua planta, diz respeito ao substrato. E, gente, substrato não é adubação. Substrato é o que suporta a planta. Adubação é o que nutre a planta. São 2 itens diferentes. Nós estamos falando que o fundamental é o substrato. Não estamos falando aqui de nutrição, de adubação, porque mesmo que você não adube a sua rosa do deserto, ela tem condições de crescer forte e saudável se você der a ela
uma boa base de sustentação, um bom substrato. Esse substrato que a gente usa, ele tem que ser um material com a granulometria grande, com pedaços, com consistência, que a hora que você rega isso daqui, a água passa e vai embora, não encharca. Além disso, eu uso muito como metáfora o tempo que minha mãe e eu plantávamos batata doce, lá no Paraná, lá no interior. Minha mãe sempre me ensinava, para produzir batatas bonitas, a gente fazia um murchão, juntando assim as folhas, os restos vegetais da terra, e aí colocava a rama da batata aqui e a gente colhia batatas muito bonitas. Então, para a sua rosa do deserto ter esse caudex bonito aqui, é necessário que o seu substrato seja drenável, você rega e a água escoa, sai, vai embora, que ele seja composto de matéria orgânica, que é o que vai já servir de nutrição também, estamos falando de substrato sustentação, mas vai servir de nutrição, tá? E que ele tenha toda essa porosidade. Eu recomendo substrato terra nova, mas isso é porque eu tenho facilidade. Se você não consegue o substrato terra nova, o importante é que você se oriente com essa imagem para que você busque um produto assim, tá? Isso, ele não pode compactar. Se você pegar o substrato e jogar ele e ele ficar empelotado, se você apertar aqui, jogou, ele ficou empelotado, ele vai reter muita água, ele vai formar aquela compactação, vai aglomerar. E aglomeração não serve para o cultivo da rosa do deserto. O negócio aqui é mais para o distanciamento. Aí é que você tem a condição ideal. Então, lembre-se desse detalhe. Seu substrato tem que ser muito bem drenado. Esse é o segundo item básico para você cultivar a sua rosa do deserto. E o terceiro item para fazer, a terceira lei fundamental para fazer o seu cultivo ser um sucesso, é que você tenha sempre os vasos tipo bacia, boca larga, fundo raso e muito bem furado, tá? Muito drenado, muito furado. Faça uma peneira no fundo dos seus vasos e sempre dê preferência a isso daqui, tá? Recipiente que seja raso, largo e muito bem furado. Se quando você comprar o seu vaso ele não vier com tudo isso de furo, cata uma faca, cata uma ponta de tesoura, uma broca e fure. Faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso daqui, vaso tipo balde, não é o indicado. Esse daqui é o que faz o caudex apodrecer. Então ele não tem que ser assim, ele tem que ser sempre assim. Como esse, aqui são duas plantas iguais, Júlio César aqui, Júlio César aqui, linda, maravilhosa e perfumada. Essa não está cultivada corretamente, mas isso é exercício de demonstração. Essa sim, está no cultivo correto. Então você vai pegar a sua planta, que normalmente ela está cultivada em pote 15, como esse daqui, você já vai replantar ela na cuia. Essa daqui é a cuia 27, se não me engano, tem 27 centímetros. Não, essa é menor. Depois eu confiro a medida. Você vai colocar um pouco de substrato no fundo, tá? Vamos fazer um replantio, porque a planta foi enxertada, ela tá com botão. Então vamos fazer um replantio básico sem mexer com o torrão. Do jeito que o torrão tá aqui, ele vai ficar aqui, ó. Então eu já coloquei um pouco de substrato no fundo, coloquei a planta aqui, ó, e completo ao redor com substrato. Como eu estou falando sempre de drenagem e substrato bem poroso, eu coloco aqui, gente, nada de fazer isso daqui, ó, apertar. Se eu apertar, eu vou compactar, vou aglomerar. Então a gente deixa o substrato leve aqui, ó, a gente deixa o substrato bem leve. E isso vai fazer com que esse caudex, em poucas semanas, dobre de tamanho por causa
dessas 3 leis fundamentais que eu te falei, mas principalmente substrato drenado, tá? E vaso de boca larga, que permite que esse caudex se desenvolva, ganhe toda essa exuberância, que é o que a gente mais quer na rosa do deserto, tá? E o vaso permitir e o substrato concordar, harmonizar. É isso que nós queremos para ter uma rosa do deserto bem cultivada. São apenas 3 leis básicas que são suficientes para garantir o teu sucesso, a rosa do deserto mais bela, mais exuberante, mais bem desenvolvida. Gostou desse vídeo? Dá um like. Continua seguindo, porque a gente vai trabalhar o mesmo tema em espanhol para todos os nossos irmãos de países latinos e vamos tratar desse tema em inglês também, porque a gente está levando informação para todos os nossos inscritos que já nos acompanham, que já solicitam da gente essas informações em línguas que sejam possíveis de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento. Beijo para você, se inscreve no canal e passa no www.apoloniagrade.com.br que tem as mais belas plantas para você.